Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Estranha História. Meu nome é Henrique Caldeira, eu sou historiador, e nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre como eram as aulas nas universidades medievais, qual que era mais ou menos a pedagogia, né, se tinha prova, esse tipo de coisa, e como é que era para conseguir um diploma, né, de bacharel, de mestre, doutor, ali no período medieval. Então, se você se interessa por esse assunto, já cliquei no gostei, se inscreva no canal e vamos pro vídeo. Então, para você entrar numa universidade, você tinha que ter um mestre que te aceitasse ali. Para entrar na corporação, você ficaria com aquele mestre, então você passava a universidade basicamente com um professor. Existiam alunos que pulavam de mestre em mestre, mas isso era muito mal visto. Mas então, basicamente, esses alunos acompanhavam os mestres e ficavam por mais ou menos 4, 5 anos, depende, com esses mestres. E as aulas que eram nesses espaços ou precários, aí salas vazias concedidas por alguém, um dormitório concedido por alguém, ou já em salas mais chiques, talvez numa sala da Catedral de Notre Dame, por exemplo, cedida para algum mestre da Universidade de Paris, enfim, vários espaços, você tinha basicamente o mesmo tipo de pedagogia ali, que eram dois momentos, vamos dizer assim, de aprendizado e desenvolvimento intelectual, que era a lexio, que é a leitura, e a disputatio, que é disputa. Então, como é que era a aula básica, né? Geralmente acontecia de manhã, você ia para essa sala, para esse ambiente qualquer, encontrar com o seu mestre, e lá o seu mestre abriria um livro, algum clássico, né? Você tinha clássicos dessas áreas, você não precisaria de muitos livros, geralmente você seguia poucos autores consagrados, né? Então, por exemplo, Galeno na medicina, Euclides na geometria, Santo Agostinho na teologia. Então você tinha esses grandes mestres, essas grandes referências. Então você pegava um livro importante de um mestre desse, por exemplo, a Doutrina Cristã de Santo Agostinho, e o mestre ali, o professor, pegaria esse livro, abriria o livro e começaria a ler o livro, de capa a capa, preferencialmente. Isso inclusive é pedido pelos estudantes em alguns estatutos, né? Que o mestre não pule nenhum capítulo. Então você tem esses livros sendo lidos e, ao mesmo tempo que o mestre lê esses livros, geralmente os alunos nem sempre têm os livros, então é importante também essa leitura, e o mestre também vai dando exemplos, esclarecendo algumas passagens, né? Então é uma espécie de leitura comentada que se faz ali de um livro. Então não existia expectativa nenhuma de inovação, né, por parte daquele mestre, mas é claro que todo livro lido é sempre um novo livro, de certa forma, né? Então, como Tomás de Aquino leu Aristóteles, é diferente de como Avicena leu Aristóteles, que é diferente de como vários outros autores leram Aristóteles, né? Então, esse exercício simplesmente da leitura ele já cria uma certa inovação intelectual, mas nem tanto, né? Não é algo valorizado em si, a inovação, né? Mas então você tem essas leituras e esse é o momento básico da aula. Geralmente à tarde você tinha também aulas extras, que são chamadas de aulas extraordinárias, que poderiam ser concedidas até por outros estudantes, e você tinha também as disputas, as disputatio, que são um momento em que os alunos, principalmente os mais veteranos ali, vão discutir alguma questão proposta pelo mestre. Então essas disputácios poderiam acontecer às vezes uma vez por ano, ou para alguns, como Tomás de Aquino, conduzia disputácios 2 vezes por semana. Então eu gostava muito de disputas, como se vê na Suma Teológica, inclusive a obra principal de Tomás de Aquino, né, em infinitos volumes, só o índice deve ter umas 200 páginas, em que ele discute uma infinidade de questões, colocando, né, fulano diz isso, mas Ciclano diz isso, Beltrano diz aquilo. Ah, mas as escrituras dizem tal coisa. Tal autoridade, Aristóteles, diz tal coisa. Logo, aí puxa várias conclusões, argumentos contra argumentos, e chega a uma conclusão, né? Cada artigo lá da Suma Teológica é assim, que é exatamente refletindo esse tipo de disputa, né? De expressão intelectual e formação intelectual medieval, desses espaços universitários, né? Então você tinha essas lexio e essas disputatio. Geralmente nos primeiros anos os alunos participavam das disputatio só ouvindo, e mais para frente eles eram encorajados a participarem de forma mais ativa. Não havia exames em geral nas universidades, você passava esses anos todos só participando das leituras e das disputatio, e chegando no final, se você quisesse ali um diploma, o diploma básico, que é o bacalariatus, né, de onde vem o nosso bacharelado, que nem era oferecido por todas as universidades, mas esse nível mais básico de formação, que é uma espécie de um prêmio para por você ter chegado até o final e poder dizer que completou os estudos, alguma coisa desse tipo, né, um incentivo para os alunos ficarem mais tempo nas universidades. Esse bacalariatus, você fazia basicamente uma leitura de alguma coisa e estava bom, né? Era aprovado, recebia lá seu título. E recebia com isso, em alguns casos,
a licentia docente, que é uma espécie de licenciatura também, né? Que é a autorização para dar aulas de filosofia e conhecimentos mais básicos, não na universidade, mas para outros alunos, né? Num período que a universidade já está monopolizando um pouco mais aí o conhecimento. Então você tem esse bacharelado e essa licenciatura, por assim dizer. E se você quisesse dar aula nas universidades, você poderia fazer um exame final um pouco mais complicado, mas que na verdade, se você estivesse fazendo o exame, você seria aprovado. O mais complicado é você ter a formação suficiente para ir de peito aberto para esse exame, né? Que é o exame de mestre ou doutor. Então você poderia se tornar um magíster ou um doctor. As palavras eram meio que sinônimos. Então o magíster ou o mestre e o doutor, o mestre é aquele que ensina, né? E doutor vem de doceo, né? De onde vem docente também, é aquele que transmite a doutrina, né? Então é aquele que ensina também. Doutor e mestre é basicamente sinônimos. Geralmente a palavra doutor era utilizada mais para o direito e para a medicina, e a palavra mestre era mais utilizada para as artes. Doutor, a teologia de vez em quando era uma ou outra, mas nesse início das universidades não são graus hierárquicos, né? Mestre e doutor depende do curso que você fez ou da universidade que te concedeu esse título, né? Então esse exame final é basicamente uma disputácio que você vai conduzir, você vai ser o protagonista ali daquela disputácio e você vai ser louvado depois pela sua boa performance, vão enviar uma carta para os seus pais ou para o seu patrono falando que você é um grande mestre, as pessoas correm para te ouvir, e etc., com todos aqueles arroubos retóricos, e você vai obter esse grau e vai poder estudar, vai poder ensinar nas universidades também, né? Mas pouquíssima gente fazia esses exames finais, inclusive o bacharelado. A gente não tem muitos números para isso, mas nas universidades na Alemanha, onde hoje é a Alemanha, né, era mais ou menos 10% dos alunos diplomavam, né? O que não significa que eles falharam, significa que eles foram fazer outra coisa com o conhecimento que eles já tinham. Ter o diploma no final era meio que um dos caminhos possíveis da universidade. Para outros caminhos você não precisava de diploma nem de nada. Então você poderia passar a universidade inteira sem fazer nenhum exame qualquer. Então não havia provas, né? Esse exame final que eu comentei era bastante abrangente e ele inclusive levava, o que é interessante, levava em consideração o histórico moral do aluno também. Então ele aprontou muito durante a universidade, então talvez ele não possa receber esse exame. É um período que é muito diferente, né? Hoje a gente tem essa relação muito técnica com a universidade, né? Mas naquele período, para você ser considerado um mestre, você tinha que ter uma reputação ilibada e tal, porque não se dissociava tanto, né? O mestre como profissão e o mestre como pessoa, né? Era uma coisa só. Então você tinha que ser perfeito em tudo. Então, basicamente, assim que se estudava nas universidades, assim que se formava nas universidades medievais.